Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês no resumo da lição de jovens. Chegamos aí ao personagem bíblico Noé, doador grato. Para mim, a palavra aí para Noé é confiança, né? Noé foi confiante nas promessas de Deus. Quero lembrar a vocês que o autor da lição é o pastor Marcos Bonfim, que atualmente está na Associação Geral para essa função de mordomia cristã. E eu achei muito bom essa perspectiva de trazer personagens bíblicos, mas olhando em sua vida esse aspecto da fidelidade, envolvendo ali uma entrega sincera a Deus. E a lição dessa semana trouxe um olhar diferente sobre a vida de Noé e suas ações. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que aprendi. Queridos, lembrando que a lição tem um verso aí principal, texto bíblico da semana, que foi 2 Pedro, capítulo 3, versículo do 3 ao 13, e vem falando sobre várias coisas importantes, dentre elas, a vinda do Senhor e seu significado. O verso 8 diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o verso 9 diz, não retarda o Senhor a sua promessa. Mas, o que acontece? Como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Na verdade, Jesus ainda não voltou, porque está aguardando por mim e por você, de tomarmos a decisão certa ao seu lado. Na lição de sábado tem aí a ilustração, 3 fotos. Primeira foto, Noé fez a arca e investiu todos os seus recursos, colocou tudo confiante no Senhor. E agora na segunda, ele estava dentro de uma arca, o mundo acabando, e Noé ali protegido por Deus, porque ouviu a palavra do Senhor. E na terceira, quando Noé sai da arca, Noé era a criatura mais rica do mundo, porque confiou no Senhor. Assim também somos nós, queridos. Podemos alcançar grandes recompensas e bênçãos se confiarmos no Senhor e entregar a nossa vida a Ele. Mas a gente precisa cuidar com o apego às coisas materiais, o amor às coisas deste mundo. A lição até traz aí no domingo sobre um casal de missionários que juntaram valor, queriam comprar uma prateleira bonita, mas foram em uma loja luxuosa, estava dentro do orçamento deles, então eles não exageraram na compra, compraram aquilo que podia, mas só que eles estavam ali por um período, eram missionários, e foram convocados para ir para uma outra região, uma região mais pobre, e eles teriam dificuldade de levar os materiais adquiridos. A lição comenta que eles pensaram até 2 vezes de não ir, devido ao desapego que teria que fazer das coisas. Mas depois eles recuperaram ali a consciência e tomaram a decisão de ir seguindo, fazer a vontade de Deus. Assim também somos nós tentados, queridos. Muitas das vezes de não ajudar, não se deslocar para a obra de Deus, porque ficamos com pena daquilo que vamos perder, das coisas que temos e como ficaremos sem. Queridos, se apegar às coisas materiais é um risco, porque isso pode atrasar a nossa vida e a obra do Senhor. A lição até nesse dia diz o seguinte, na lição de domingo, na parte de baixo. Noé e sua família tornaram-se uma referência para aqueles que também perderam tudo durante uma última crise na terra, mas receberão a promessa de um eterno peso de glória acima de toda a comparação, segundo Coríntios 4:17. Eu posso estar falando para alguém que participou aí de uma inundação dessa que teve, perdeu casa, perdeu tudo. Lembra em Pernambuco, quando a água invadiu tudo? Também lá em Minas Gerais, quando a barragem quebrou, ali as pessoas perderam tudo. Querido, perderam tudo material, mas aí está ainda com vida. E onde há vida, há esperança. Deus sempre tem o melhor para a nossa vida e a gente precisa confiar nele. Quando olhamos para Noé, que foi da 8ª geração aí depois de Adão, filho de Lameque, nós vemos que Noé viveu em um período difícil. Período de apostasia, as pessoas estavam negando a Deus, ganhava tudo pela força do seu braço, agia pela sua própria consciência e vontade. Mas Noé tomou a decisão de continuar seguindo ao Senhor e fazer o que agradava. Noé continuou sendo um homem íntegro. Quando a gente olha para a Bíblia ali em Gênesis 6, verso 9, descreve Noé como um íntegro entre os seus contemporâneos. Fazia o que era certo, era honesto, servia a Deus. E o que foi aconteceu? A maldade chegou tão forte ao céu que Deus decidiu destruir, mas não o seu servo. E Noé ali lutou durante 120 anos preparando essa arca. Não houve um auxílio financeiro, não houve uma organização, mas Noé colocou do seu bolso
porque acreditava que estava fazendo o que Deus queria, e por mais que ele tivesse que gastar tudo, obedecer a Deus sempre é melhor. E Noé assim o fez, preparou a arca, entrou na arca com a sua família, cumprindo assim a vontade de Deus. Ele não conseguia ver o futuro, mas pela fé se apegou às promessas. Aceitar o inevitável e sem reclamar, começa então o planejamento de acordo com a sua nova realidade. Noé aceitou sem reclamar, confiando que Deus tinha o melhor para a sua vida. A salvação só seria possível caso, pela fé na revelação de Deus, Noé e qualquer outra pessoa seguisse detalhadamente as instruções divinas. E Noé assim o fez. Seguiu as instruções divinas e alcançou a salvação pela obediência ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 91, verso 1 e 2. Que a gente também tenha ao Senhor como nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em meio às tribulações. No plano da salvação, elaborado por Deus, é uma verdade universal que alcança todo aquele que nele crê. Essa é a grande verdade da salvação. Quem crê no Senhor Jesus será salvo ao aceitar. E no tempo de Noé, por exemplo, Deus o usou ali para levar uma mensagem de esperança ao povo. E nós cremos que em todo momento Deus usa pessoas para levar uma verdade que podemos chamar de verdade presente. Uma mensagem especial para cada época. No tempo de Noé, não havia chovido, mas Noé estava falando sobre um dilúvio, que a terra seria destruída sobre água. Aquela era a verdade presente. E nos nossos dias, Deus também tem verdades presentes. Eu creio que quando falamos sobre a salvação em Cristo, é uma verdade presente, mas a salvação em Cristo de aceitar e viver para a sua glória. Porque as pessoas querem levantar a mão e dizer, eu aceito a Jesus, mas não quer buscar uma vida santa, uma vida transformada. Viver fazendo de acordo com a vontade de Deus. Olhamos para Tiago, Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, querido, nós fazemos as obras para revelar aquilo que cremos. Por exemplo, quando nós depositamos na mão do Senhor a nossa vida, a nossa família, confiamos nele, é uma forma de testemunhar que a gente crê nas promessas de Deus. A aceitação e prática da verdade presente se torna nosso melhor método evangelístico. Quando eu vivo as verdades que eu prego, eu creio, minha vida é transformada. Noé foi considerado um fanático e ingênuo pelas pessoas ali daquela época, um radical, porque eles não acreditavam que Deus verdadeiramente iria destruir a todos. Pregar a verdade tem consequências. Às vezes vamos ficar sozinhos. Às vezes muitos vão desacreditar e querer que a gente acredite no seu argumento. Mas se você sabe que é de Deus, tem confiança e certeza, siga então pelas promessas. No fim de seu trabalho, Noé ficou sem bens materiais e Deus o chamou para entrar na arca. Gastou tudo, ficou sem nada. Quando a porta se fechou, ele não possuía nada. Mas o que foi que aconteceu? Quando a porta foi aberta, não havia criatura mais rica do mundo, porque agora o que? Tudo literalmente pertencia a ele e aos seus filhos. Quando olhamos a lição de quarta-feira, queridos, é uma comparação de versículos, há algumas perguntas, mas também há aí a rede semântica, que a palavra dessa semana foi administrar. E administrar o quê? Eu botei as riquezas, as finanças, administrar o tempo também é um grande tesouro que as pessoas estão desperdiçando. Administrar o nosso ministério, Deus te chamou para fazer o quê? Qual é a tua obra? E administrar bem a família, tempo de qualidade com a família. Oferta perfeita, quinta-feira. Quanto mais Noé se aproximava do Senhor, mais profundo se tornava seu senso de santidade a Deus e de sua pecaminosidade pessoal. Noé entendia que era pecador porque ele conversava com Deus, tinha acesso a Deus. Quanto mais olhamos para Cristo como autor e consumador da nossa fé, vemos a profundidade do nosso pecado e como verdadeiramente precisamos dele. Desde o tempo de Adão foi prometido um substituto, representado por um animal sacrificado, que morreria no lugar do pecador. Se você observar, quando Noé sai da arca, uma das primeiras coisas que ele faz é sacrificar um animal. Você podia falar, poxa, mas já tinha pouco e Noé foi lá e sacrificou. Noé sacrificou porque ele sabia
que ele precisava desse sacrifício substitutivo para dar a ele a salvação. E essa tipologia era importante, estabelecida por Deus. Noé agiu pela fé, viveu pela fé, e nós também precisamos viver pela fé, confiando que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Seguir a Bíblia, uma pessoa justa não é alguém que não comete erros. Em vez disso, é alguém que é iluminado pela lei de Deus, reconhece seus próprios pecados, confessa regularmente a Jesus, confia na morte de Cristo em seu favor e desenvolve habilidade de comunhão e regulamento com Ele. Então, o que a lição faz até essa pergunta, né? Como alguém se torna perfeito diante de Deus? Não é alguém que não peca mais, mas é alguém que aprendeu a confiar, entregar-se a Deus verdadeiramente, reconhecer que é pecador e é Deus que guia a nossa vida. Sua lei revela os nossos pecados e Cristo nos purifica. Esse é alguém perfeito que consegue entender isso em sua vida. A boa notícia, queridos, é que todos que confessam seus pecados e são fiel ao Senhor, alcançará o que? As suas promessas. 1 João capítulo 1, verso 9, diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, se a gente confessar e abandonar a vida de pecado. Ele é a oferta perfeita de Deus por nós. Só não possível porque a harmonia com Deus foi possibilitada pela morte de Cristo. No tempo de Noé, isso era representado pela oferta de animais. Então, assim aconteceu com Noé, quando ele sacrificava animal simbolizando a Cristo. E hoje a gente não precisa mais, porque Cristo já morreu por nós na cruz do Calvário. Somente depois de aceitar, Deus promete nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio, e assinou essa promessa com o arco-íris do concerto. Depois ali que Noé entendeu aquilo que era certo para fazer, Deus selou o compromisso de não mais destruir a terra, e agora permitir que o homem crescesse em sua adoração, e Noé seria esse instrumento para ensinar a sua família e permanecer firme. Fechando aí a lição de sexta-feira, vem trazendo alguns textos de Espírito e Profecia, usando as propriedades. E eu quero ler apenas 2 textos que diz assim, ó: enquanto Noé estava pregando sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. Noé pregava veemente e sua vida e sua obra testemunhava de que ele confiava no que estava pregando. Quando a gente fica com medo de colocar valores, de ajudar na obra de Deus, e a gente fala às pessoas que Jesus ama e vai voltar, fica meio que incompreensível aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Quando a gente se dedica, colocando recursos, tempo, talento na obra de Deus, as pessoas veem sinceridade em nós, o nosso comprometimento na causa de Deus. E é isso que Deus espera de nós, comprometer-se, não com uma parte da vida, mas como um todo, comprometer-se à família, aos filhos, financeiramente, espiritualmente, para que Jesus assim possa voltar. Você quer tornar a sua propriedade segura? Coloque na mão que traz os sinais dos pregos na crucificação. Quer que seus bens prosperem? Quer ser um homem abençoado? Confie em Deus que Ele tem o melhor para a sua vida. Você crê nisso? Ore comigo nesse momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe nosso amigo que estudou a lição conosco. Estudamos um pouco sobre a vida de Noé, como foi um homem confiante que entregou tudo, todas as suas posses colocou para construir a arca, mas no final Deus o recompensou e a sua família, derramando bênçãos e deixando o mundo transformado em suas mãos. Que possamos então ver a mão do Senhor atuando em nossa vida, sermos fiéis e confiantes no teu poder. Cuida de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Não se esqueça que durante a semana aí temos o estudo da lição de adultos. Vamos voltar com o nosso devocional, o livro de João, e conto com sua presença, tá bom? Um abração e bom dia de preparação.